Prazer estar aqui, meus irmãos. A honra é toda minha. Eu digo sempre que é uma responsabilidade muito grande quando Deus nos coloca para falar da sua palavra. A primeira dificuldade é que nós temos que estudá-la. O pastor passou por um período de seminário e ainda hoje tenho certeza, conhecendo como eu conheço, que ele se aprimora na palavra, no conhecimento e na leitura. E isso é bom. Isso é bom, porque antes de vir trazer, nós também nos reforçamos com o aprendizado. E por isso eu quero agradecer também essa oportunidade e a honra de estar aqui na igreja participando hoje com os irmãos. O pastor pediu para falar, sou filho do reverendo Adir, irmão do reverendo Adir Júnior, né? Cunhado do reverendo João Marcos Rocha, cunhado do reverendo Marcelo, e aí vai pela família de um lado e de outro, e eu sou ovelha negra, que fiquei como presbítero, né? Mas Deus sabe o que faz. Eu, quando vim para São Paulo, há 21 anos atrás, eu vim de Ilhéus, Bahia, sou baiano, graças a Deus, vim para cá para cursar o seminário. E por meandros, né, e situações que nos são colocadas no dia a dia, eu terminei ajudando a meu irmão ir ao seminário, meu cunhado ir ao seminário, meu outro cunhado ir ao seminário, e fiquei trabalhando na igreja como presbítero, desde 91, na igreja presbiteriana Moriá, no antigo presbitério de Casa Verde, e mais recentemente, há 4 anos, quando mudei aqui para a região oeste, como presbítero na igreja presbiteriana de Higienópolis. Deus tem nos colocado nesse caminho e nós queremos entender que Ele sabe muito mais do que nós. O coração do homem faz seus planos, mas a palavra certa, a decisão certa, vem do Senhor. E eu louvo ao Senhor por isso, por estar como presbítero da sua igreja hoje. Eu quero pedir aos irmãos que baixem a cabeça mais uma vez. Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento que Tu nos dás na Tua casa. Nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão incrustado das obras do maligno, Tu nos dás momento de paz na Tua casa, onde podemos nos reunir como família de Deus para ouvir a Tua palavra. Nós te louvamos por esse momento e te pedimos, ó Pai, continue conosco nesse momento. Aqui está seu povo, ó Pai, diante do Teu altar, aqui está seu humilde servo e a Tua palavra sobre a qual nós vamos expor. Pedimos, ó Pai, que mantenhas conosco o Teu Santo Espírito, amaciando o nosso entendimento, o nosso coração, para que recebamos, ó Pai, de Ti, tão somente de Ti, diretamente de Ti, a mensagem específica para cada coração dos Teus servos aqui presentes e também para esse Teu servo que te fala nesse momento. Nós te louvamos, agradecemos e pedindo tudo isso não porque merecemos, ó Pai, mas em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Meus prezados, eu vou fazer assim, legal algumas vezes. Eu quero explicar que é legal realmente estar aqui, é legal estar com os irmãos, mas vai ser um sinal que eu combinei com o pessoal da técnica para mudar os slides. Então, duplo legal. Legal por estar aqui e legal para o pessoal da técnica saber também o momento de mudar os slides. Nós queremos conversar com os irmãos hoje sobre um tema que ele é bastante abordado, a gente encontra bastante coisa na internet, a gente vê bastante coisa na TV, a gente vê bastante coisa falando sobre isso nas conversas, principalmente porque é usado num outro tema quando se fala de batalha espiritual, mas longe disso não quero falar, eu quero falar sobre a armadura de Deus, que é uma coisa muito mais específica, muito mais clara. E esse texto que nós vamos nos reportar está em Efésios, mas hoje eu quero fazer uma introdução. Meus irmãos, me permitam um intervalo. Eu olhei aqui agora de uma forma mais abrangente para o auditório e vi o meu antigo colega de lutas no Mackenzie, que eu trabalhei no Mackenzie muitos anos, antigo colega de presbiterato na igreja presbiteriana Moriá, antigo colega de jogos, né, nos torneios da federação que nós participávamos também, meu amigo, né, Neylor, queria fazer essa referência ao seu nome, que é um prazer revê-lo depois de tanto tempo. Né? Sabe que você está no meu coração, meu amigo. Né? Meus prezados, vamos então falar
e está um pouquinho claro, mas eu quero fazer uma introdução para os irmãos, falando da norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho. O que é que isso tem a ver com a armadura de Deus? Vamos tentar colocar daqui a pouco, mas eu quero falar sobre a norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho, que fala sobre EPIs, equipamentos de proteção individual. Essa norma, ela traz no seu bojo, no seu centro, o seguinte: EPI, equipamento de proteção individual, é todo dispositivo de uso individual para preservar e proteger a integridade física do trabalhador. Isso é o governo preocupado com a saúde daqueles que labutam, daqueles que trabalham. Editou essa norma regulamentadora número 6, ela tem muitos itens para que o trabalhador, naqueles trabalhos principalmente que causam risco à sua saúde ou à integridade do seu corpo, recebam equipamentos para se sentirem protegidos. Equipamentos de proteção individual, ou EPIs, são quaisquer meios ou dispositivos destinados a serem utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou a segurança durante o exercício de uma determinada atividade. Muito técnico, mas tudo a ver com o que nós queremos falar com os irmãos nessa manhã. Dentro dessa questão ainda de EPIs, eu quero falar sobre um caso real, embora o nome que eu esteja dando ali seja Jair, o nome desse rapaz, que eu travei esse diálogo, não é esse, mas para preservar o nome, foi na época que eu trabalhava no Mackenzie, no Tamboré, eu era gerente administrativo lá e diante das minhas atribuições tinha o departamento de manutenção e obras. Tinha o responsável pelo departamento e nas contratações naquele período, logo quando nós chegamos, nós participávamos de todas as entrevistas de contratação, até que o encarregado assimilasse todos os conceitos que nós gostaríamos naquela época e passasse a partir daí fazer sozinho. E eu lembro dessa entrevista porque esse rapaz era baiano também. Ele veio para São Paulo, estava em busca do emprego, estava concorrendo a essa vaga. Era um trabalhador experiente na área da manutenção, conhecia os riscos do trabalho, recebeu ou receberia EPIs para a utilização, recebeu orientações para a utilização, assinou, já estou falando dele mais à frente, assinou que recebeu todos os EPIs, capacete, luva, bota, tudo o que precisava. E nesse momento que ele estava na minha sala, junto com o coordenador do Departamento de Manutenção e Obras, ele estava para ser advertido. Ele já tinha sido advertido verbalmente pelo encarregado da manutenção, já tinha sido reorientado a usar os seus equipamentos de proteção, e naquele momento ele estava na minha sala, porque nós chegamos, ele era um bom trabalhador, e entendemos que precisaríamos ter uma conversa mais enfática, mais pesada com ele, com relação a isso, porque o próximo passo seria uma advertência por escrito. E ele estava na minha sala para conversar sobre isso, e eu lembro deste pedacinho da conversa, quando nós perguntamos para ele por que você insiste em não utilizar os equipamentos de proteção individual. E a sua resposta para nós naquele momento foi: eu sei fazer o meu serviço e esses equipamentos dificultam os meus movimentos. Meus prezados, nós estamos falando de um setor de manutenção, um setor que tem seus riscos acentuados. Ele recebeu seus equipamentos para proteger a integridade do seu corpo e ele dizia que porque ele sabia fazer o serviço, ele tinha confiança que não precisaria dos EPIs, porque esses EPIs dificultavam os seus movimentos. Dito isso e guardada essa lembrança, eu quero dizer que no princípio, exatamente lá no texto agora de Gênesis 2:5, o Criador, Deus, o dono do universo, criou o homem e lhe deu um papel no Éden. Esse homem seria seu ajudante de manutenção, ou gerente, como alguns gostam de dizer. O homem seria o gerente do Éden. Eu gosto de chamar de ajudante de manutenção.
porque Deus aparecia todo dia no final da tarde para coordenar isso daí, para falar com o homem. E esse homem recebeu esse papel cultivando e guardando essa criação. Face a alguns riscos, Deus conhecia os riscos. Eu quero dizer que nesse momento, né, já existia a figura de Satanás, o antigo Lúcifer, né? Tanto que a serpente se faz presente para tentar Adão e a Eva. Então já existia, se pudermos assim dizer, a personalização do mal, na forma como nós o conhecemos. E Deus sabia desses riscos. E o homem recebeu alguns EPIs, entre aspas agora eu quero dizer, talvez algumas explicações de proteção individual. Entre elas, aqui está especificamente em Gênesis 2, 16 e 17. Deus olha para o seu ajudante de manutenção e lhe diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, entendendo esse risco, já deu essa explicação de proteção individual para o homem, entendendo que ela seria suficiente para preservá-lo daquele mal, daquele risco que estava ali presente naquele local. E aí, nessa hora, eu faço a ligação entre a história do Jair e a história de Adão. Adão, talvez porque sabia o que fazer, né? Já estava habituado às coisas do Éden, já podia se aventurar mais adiante, né? naqueles meandros do jardim. E essas orientações de Deus impediam a sua mobilidade, ou seja, ia a todo lugar do Éden. Ele podia, menos aquele. Talvez por conta disso, ele tenha tomado daquele fruto e desobedeceu aquela explicação de proteção individual. E a explicação para isso é muito curta, muito sucinta. Diz assim: mas por que fez isso? A serpente me enganou e eu comi. Desse tamanho, reverendo, a frase. Dá um belo sermão, né? Mas a frase é desse tamanho, a explicação para todo esse mal que acometeu o homem, a entrada do mal, que nos tirou a vida, que trouxe o pecado. Está nessa explicação tão sucinta. A serpente me enganou e eu comi. Meus prezados, fazendo esse paralelo entre esses dois textos, eu quero agora chegar em Efésios 6. Texto bastante conhecido, Efésios 6, 10 a 18. Mas antes eu quero passar por algumas explicações aqui. Tanto o Adão quanto o Jair, pela sua própria vaidade, colocam, né, sua vida em risco. Por conta da sua vaidade. Por não atender às recomendações de Deus, o homem, naquele princípio que eu citei, perdeu os privilégios e foi fadado. A sua sentença foi a morte. E aí eu quero fazer agora, antes de adentrar realmente no texto de Efésios, algumas perguntas retóricas, mas para que possamos pensar coletivamente. O que colocamos em risco quando não obedecemos e nem utilizamos os equipamentos disponibilizados por Deus? Nós vamos agora passar por uma relação de todos esses. Vamos fazer um a um no texto de Efésios, mas eu quero já fazer essas perguntas retóricas para que elas retumbem na nossa mente enquanto tratamos sobre cada um desses equipamentos. O que colocamos em risco quando não obedecemos e nem utilizamos, por vaidade, estou acrescentando, os equipamentos disponibilizados por Deus? Quantas vezes, como Adão e Eva, nós nos percebemos nus diante da situação? E eu quero dizer, meus irmãos, antes de continuar, a gente vai falando das coisas e algumas lembranças vão vindo à nossa mente. Uma coisa bem interessante, não está aqui, mas que eu acabei de lembrar falando nesse estamos nus.
Deus é tão cuidadoso que apesar de tudo o que aconteceu, eu lembro, deve estar aí no final do texto desse capítulo que nós lemos. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus não os manda nus. Lembram disso? Deus não os coloca para fora do paraíso nus, mas ele prepara uma roupa, se não me engano, cita de couro de animais. Deus lhes dá uma roupa de couro de animais e os coloca no mundo expulsos do jardim do Éden. Ainda assim, sem merecer, Deus coloca roupas de couro em Adão e Eva antes de expulsá-los do jardim. E mais uma pergunta. Diante desse ambiente hostil que nós enfrentamos diariamente, nós, cristãos, estamos preparados para essa luta diária? Nós estamos preparados para essa luta diária? Vamos ver então o texto que se encontra em Efésios 6, 10 e 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E continua, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E finaliza de uma forma maravilhosa quando afirma, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, é um texto tremendamente poderoso. E eu não quero, insisto, vou dizer de novo, falar em batalha espiritual, nem da forma simplista, muitas vezes, como é colocada no dia a dia. Eu quero colocar na forma mais simples, agora sim, simples e direta, como Paulo coloca para nós nesse texto. E a primeira coisa, eu quero pular essa parte aí, deixa eu ver, onde é que nós estamos? Isso, perfeito. Eles são melhores que eu, viu? Analisarmos aqui a situação de Paulo quando escreveu esse texto. Paulo estava prisioneiro em Roma, aguardando julgamento. Paulo estava prisioneiro. E na sua porta, na porta da sua cela, ou seja lá onde ele estivesse, tinha ali guardas romanos tomando conta para que ele não fugisse. Paulo era um prisioneiro muito importante. E essa situação de Paulo, prisioneiro em Roma, aguardando o julgamento, vendo aqueles soldados que o guardavam, ele se inspirou nesses soldados para nos trazer esse texto poderoso. Paulo usa a alegoria da armadura, que é a panóplia romana, para nos trazer todas essas orientações. Ele vê aquele soldado preparado para a batalha e traz, a partir daquela visão do soldado, informações, explicações de proteção individual para os cristãos dali e doravante. Na simples observação daqueles que os guardavam. E eu quero dizer para os irmãos, abrindo um parêntese, que nesta época o exército romano era o exército de referência do mundo. Era o exército de referência do mundo. Então Paulo, quando se utiliza dessa comparação, ele se utiliza daqueles que eram os melhores,
E aí nos traz, né, o seu propósito em fazer essa descrição. Vamos ver aqui qual é o propósito de Paulo. O propósito de Paulo, primeiro, formar um grupo para expressar a plenitude de Cristo na terra. Em nenhum momento, quando Paulo olha para aquele soldado, imagina a luta que os cristãos passariam. Ele se esquece que por trás de tudo isso tem um grande objetivo, que é expressar a plenitude de Cristo na terra. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Deus tem que estar acima, junto de todas essas coisas. Sem Deus não existiria propósito em Paulo de descrever como descreveu para nós, e nós vamos ver daqui a pouco, tudo isso daí. Sem Deus não haveria razão para Paulo estar preocupado com os cristãos daquela época e do futuro. Formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. Unir as pessoas, judeus e gentios. Falamos agora daqueles que aceitariam Jesus, judeus e gentios. Povo esse que Deus habitava, entre quais Deus habitava. Esquece aquela separação que existia. Judeus e gentios hoje, mediante a aceitação de Jesus Cristo, formam esse corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. E, por último, não menos importante, Paulo tinha como objetivo também equipar, lembram da descrição dos equipamentos de proteção individual? Equipar, habilitar e amadurecer esse povo, para que entendessem a vitória de Cristo sobre o mal. Quando ele usa a referência do soldado romano, ou melhor, dos exércitos daquela época, ele não faz por acaso. Ele usa a referência do fardamento, da armadura do soldado romano e traz para os cristãos doravante, dizendo: Cristo, com o melhor que nos fornece, nos dá a vitória sobre o mal. Essa é uma certeza, e permitam dizer, desde já, que vai permear todo esse assunto até a última transparência. A vitória do bem sobre o mal. Apesar do sofrimento, a vitória do bem sobre o mal. Apesar dos dissabores, a vitória do bem sobre o mal. Apesar da morte física, há, no final, uma vitória do bem sobre o mal. Mas vamos falar um pouco agora sobre dias maus. Nesse mundo que jaz no maligno. Olha, nós estamos falando sobre equipamentos de proteção individual. Nós já vimos o referencial do Ministério do Trabalho no nosso dia a dia. Estamos vendo agora na referência que Paulo nos dá para proteger os cristãos. E por que Paulo faz isso? Porque nós vivemos num mundo mau. Num mundo que jaz no maligno. Numa época em que as pessoas são incentivadas ao excesso de confiança em si mesmo. Por incrível que pareça, apesar de todas essas dificuldades que nós vemos, nunca na história houve tanto excesso de confiança sendo disciplinado e discipulado às pessoas. O boom dos livros de autoajuda no final da década de 80 e início da década de 90, fez criar em livrarias seção especializada em autoajuda. Então vocês vão em qualquer livraria hoje, vocês vão ver livros de administração, livros de direito, de economia, de psicologia, papapá, religiões e livros de autoajuda. Uma seção específica, reverendo. Livros de autoajuda. Os mais vendidos, perfeita observação. Os mais vendidos, veja, me permita aqui, não é uma propaganda, tá? Mas vai ver lá na seção de análise, né, dos livros, ficção, não ficção, e vão ver lá, autoajuda. Apesar dessa maldade, dessa intensidade cada vez crescente e abafante do mal, as pessoas estão sendo incentivadas cada vez mais ao excesso de confiança em si mesmas. Essas pessoas estão sendo orientadas, nesse mundo que jaz no maligno, a crer que dependem da sua própria vontade. Crer que dependem da sua própria vontade. Eu faço o meu destino. É quase que um mantra.
Nós que ocasionalmente frequentamos Facebook e outras coisas assim, vemos o tanto de mensagens nesse sentido, pulverizando a nossa mente o tempo todo. E às vezes você olha assim, uma mensagem bonita, e no final diz, você quer, você pode. Claro, reverendo. Como diz o Supremo Conselho, a prerrogativa aqui é do relator, e o senhor é relator da igreja. Por favor. Justamente o que a serpente ofereceu. Adão, resolva por você mesmo. Você pode ser conhecedor do bem e do mal, tanto quanto Deus. Eu creio que o problema da autoajuda estava lá no Éden. Não tenha dúvida. Esse finalzinho que o senhor colocou, a serpente coloca assim, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse e como Deus, se fizermos uma análise muito rápida disso aqui, diz o seguinte, e vocês serão como Deus, poderão conhecer o bem e o mal, porque é isso que distingue Deus e vocês. E o homem passou a crer nisso desde o Éden. E hoje, maciçamente, isso é colocado na mente das pessoas e até na nossa de cristãos. Muitas vezes nós somos levados a certos entendimentos nesse sentido. Por favor. Você é o cara que vai resolver todos os seus problemas. Ele fala isso, ele fala, depende de mim, do meu futuro. Espera com cedo, uma 15. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas essa é a realidade. Tem uma fotografia tão legal que eu já vi, que é assim um gatinho olhando no espelho e no reflexo ele vê um leão. É bonito, é bonito. Eu acho que a gente tem que ter. Não estou dizendo com isso, olha, não vão dizer por aí que a maioria diz que a gente não tem que ter desejos, vontades, perseverança. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que além disso tudo, que Deus nos dá capacidade, Deus nos dá o caminho, Deus nos dá a oportunidade. Nem sempre nós entendemos a correta, mas o que nós temos que entender é que, apesar de tudo, Deus tem o controle e a vontade dele é que vai ser feita. Principalmente daqueles que se colocam aos seus pés. Essa é a diferença. Nós não estamos dizendo que nós somos passivos e vamos aguardar o maná. Não, não, não. O maná teve sua época. E se Deus entender que deve mandar novamente, Ele manda para suprir o seu povo. Eu tenho absoluta certeza. Mas ainda assim, está na vontade de Deus. E essa questão desse mundo turbulento e que nos enche com essas falsas expectativas, é a tremenda dificuldade de hoje. O mal hoje, o verdadeiro mal, hoje ele está dissimulado diante dessas filosofias. O diabo é invenção. Ele é uma figura metafórica. E aí, se formos para os lados da psicologia e outras coisas, nós vamos ver ainda mais sendo colocado dessa forma. Nós acreditamos no mal como oposição ao bem absoluto, mas não igual ao bem absoluto. Porque eu fico doido. Esses dias eu estava lá na nossa igreja e eu tenho lá um momento com os jovens, uma vez por mês, que se chama EH Mistério. Né, que fica mistério, né? EH Espaço Higienópolis, que é o momento dos jovens no sábado. E nós separamos, esse ano são 10 temas misteriosos da Bíblia para abordar com os jovens, discutir. E num desses falando, eu disse, nunca coloquem Satanás no mesmo patamar que Deus. Ele não é opositor a Deus. Ele é opositor à vontade de Deus. Satanás é criatura, Deus é o Criador. Não pode, como dizia na minha terra, na Bahia, não é o mesmo top. Né? Não é o mesmo top. O campo de atuação de Satanás é esse mundo que jaz no maligno. E o seu objetivo é depreciar tudo aquilo que seria de bom de Deus, no povo de Deus, para que esse povo de Deus se desvie do caminho. Esse é o seu objetivo, não tem outro. Perdido ele já está. Talvez ele só queira mais companhia. Perdido ele já está. Mas seguindo, essas pessoas no mundo de hoje são levadas a crer que o pensamento positivo lhe basta. Que cada um tem poder e a força necessária para atingir suas metas e seus propósitos.
E por fim, existe uma infinidade, uma variedade muito grande de cursos e a fantástica vendagem dos livros de autoajuda. Então as pessoas pegam esses livros e passam a utilizá-lo até como Bíblia, colocando no efeito comparativo conosco, para atingir os seus objetivos. Amaury, aqui. Por favor. Esses tempos atrás eu vi um pregador, não vou dizer o nome da igreja, mas ele contestava, estava questionando por que Jesus, o primeiro milagre de Jesus é justamente transformar a água em vinho. Você havia tantas pessoas doentes naquela época e aquela coisa toda, a primeira coisa que Jesus fez é transformar a água em vinho. E aí ele disse, amanhã nós vamos fazer um culto para compensar esse milagre de Jesus. Porque já que Jesus, então, não, né? Tipo assim, então você vem para que você vai ser curado, enfim, a sua vida vai mudar. Justamente porque, né? O primeiro milagre de Jesus, como foi transformar a água em vinho, ele contestava isso. Então ele ia mudar aquilo, compensar. Talvez dentro do próprio segmento evangélico, nós tenhamos hoje um grande número aí de líderes que tenta fazer da palavra de Deus e da sua própria interpretação, ou criar conjunturas muito específicas para tudo aquilo que acontece. E normalmente a gente vê nessas lideranças uma ignorância muito grande com relação à cultura da época, a análise na base daquilo que aconteceu, e aí, claro, facilita para o rebanho e para o próprio entendimento dele, e não para aquilo que Jesus gostaria que fosse, né? Então, dentro desse mundo que jaz no maligno e desse mundo mal que nós vivemos, uma das outras advertências que também dá um bom sermão é aquele que devemos nos cuidar, porque se não tomarmos cuidado, né, nós seríamos pervertidos pela mensagem daqueles. E Deus, entendendo isso, aí sobre os últimos dias, a única coisa que a gente tem certeza é que eles foram abreviados, né, porque diz que Deus, entendendo o que poderia acontecer, abreviou os dias para que não se perdessem os seus. Então a gente vê que coisa interessante, usando essa questão do abreviar, pessoas que marcam a data para a volta de Jesus Cristo, dando interpretação própria àquilo que está na palavra. E quando perguntado sobre isso, o próprio Jesus disse, não, eu não sei, apenas o Pai sabe. E a gente vê, se Jesus não sabia a data do seu retorno, como certos líderes aí podem saber e até apregoar ao mundo isso daí. Então nós percebemos o seguinte, não apenas na parte secular, mas dentro da própria parte religiosa, nós vemos aí pessoas modificando o evangelho ao seu próprio entendimento e sua própria vontade, e com isso também fazendo perturbar um pouco o pensamento dos cristãos, facilitando para o trabalho de Satanás. Facilitando para o trabalho de Satanás. Isso é um outro cuidado que precisa se tomar, né? Lobos em pele de ovelha, né? Então, tomemos cuidado, porque a língua é como de serpente, desses aí. Muito bem. Passando por esse ponto, tem uma foto aí, não está dando para perceber, mas é a foto do Keanu Reeves, né? E esqueci o nome dele, rapaz, que faz o papel do Milton no Advogado do Diabo, o Al Pacino. É isso? Muito bem. Nada como pegar uma pessoa que entende dessa coisa de filmes, viu? Esse filme, O Advogado do Diabo, tirando toda a sua complexidade de entendimento, tem uma parte nesse filme que me causou um sentimento de análise profunda quando eu assisti pela primeira vez, e eu nunca esqueci dessa frase. Depois de tudo que acontece no filme, daquelas reviravoltas, acontece, ele volta, parece que foi um sonho, tudo que aconteceu, né? E ele está de novo naquele julgamento. Ele é um advogado, né, top, né, famoso já na época por sua forma de se expressar, vaidoso. E de repente, depois de todo aquele drama, ele se vê de novo no julgamento. E é como se tivesse uma segunda chance. E ele vai ao banheiro, joga uma água no rosto, fica pensando, e nesse momento Milton, que é o diabo no filme, vem travestido de um repórter, e diz assim, precisamos conversar, me dá uma exclusiva sobre isso, papapá. Ele diz, não, acho que ainda sob choque, né? Aí no final ele vai descendo, não, é exclusiva, pode isso, pode aquilo outro, ele olha assim, conversamos amanhã.
Aí a cena muda, eles descem, volta para o Milton, né, de repórter, que agora se transforma de novo naquele personagem que caracterizou como o diabo no filme, e aí ele diz essa frase que para mim é marcante. A vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. A vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. Percebam, meus irmãos, que quando eu falei do Jair, aquele rapaz, quando eu falei de Adão, quando eu falei de Eva, eu estou falando de vaidade. E quando eu falo de nós hoje aqui, eu estou falando de vaidade. Porque nós temos essa tendência. E se não tomarmos cuidado, nós seremos vaidosos, orgulhosos, e deixaremos de usar essas explicações ou esses equipamentos, porque nós já somos tão fortes, tão bons, tão conhecedores do bem e do mal, que já estamos absolutamente seguros. Eu sei como o mal aparece, eu sei de onde o mal vem, e aí eu começo a me travestir com essa segurança absoluta, e deixo de contar com a ajuda de Deus para a minha proteção, para o cuidado comigo mesmo, para o cuidado com a minha mente. E nessa hora, eu posso ouvir a voz do Milton dizendo de novo, definitivamente, a vaidade é o meu pecado favorito. Meus prezados, apesar de tudo isso, Paulo sabiamente observou, já naquela época, que o cristão não deveria se firmar na autoajuda, mas que o cristão deveria confiar na ajuda do alto. Falando isso, nós vamos agora para o final, para a última parte desse momento. E vamos analisar rapidamente a ordem que Paulo deu nesse texto. Vamos à ordem número 1. Tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Meus irmãos, não existe dúvida nem interpretações com relação ao que o Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, cristãos, tomai toda a armadura de Deus. Não está na sua escolha, hoje eu quero o escudo, amanhã eu quero a espada, hoje eu quero a couraça, porque hoje vai ser um dia mais assim, hoje vai ser um dia mais assado. Não está na nossa escolha. Paulo recomenda que para estarmos resguardados do mal, protegidos para a causa de Cristo, nós devemos tomar o quê? Toda a armadura de Deus. Não temos escolha. Quando nós começamos a fazer escolhas, nós estamos colocando a nossa vaidade para atuar na decisão ou na recomendação de Paulo. Porque nós colocamos o nosso ego, a nossa interpretação, o nosso querer nisso daí. Então, meus irmãos, quando ele fala de salvação, justiça, verdade, espírito, fé, evangelho da paz, oração e súplica, associando cada uma dessas coisas a itens da armadura, ele está dizendo, cristãos, para que vocês tenham sua proteção individual e coletiva, vocês precisam usar toda a armadura de Deus. A ordem número 2 de Paulo, já seguindo nessa questão da identificação das peças da armadura, ele coloca como o cinto da verdade. O cinto da verdade. O cinto nessa peça da armadura romana era uma peça que prendia, segurava a roupa. Apesar de ter aquela parte de couro ou metal, eles vestiam uma túnica por baixo, né? Tinha uma roupa que eles vestiam por baixo, e esse cinto, ele prendia, amarrava essa roupa, né? E mais, protegia o abdômen do soldado na luta, e prendia a espada também. O cinto ficava preso, a espada ficava presa nesse cinto. Protegia-se o abdômen do soldado com esse cinto. E suas roupas abaixo da couraça também estavam presas por conta desse cinto. E esse cinto Paulo chama de cinto da verdade. Ou seja, meus irmãos, quando Paulo coloca a verdade como esse cinto, ele está dizendo que é a peça que segura, que costura, que prende várias outras desse conjunto
ao corpo do cristão. Não se pode tirar esse cinto, não se pode dissociar o cinto da verdade da vida do cristão. Não é opcional. O cristão que sai sem o cinto da verdade, nem que seja por um dia só, está abrindo mão da sua segurança e da sua própria identidade. Da sua própria identidade. Esse cinto é a peça, ou seja, a certeza da veracidade da palavra de Deus. Quando eu uso essa verdade, esse cinto da verdade, eu estou apregoando e testificando, testemunhando a verdade da palavra de Deus, inclusive. Não é opcional. E vejam que tem sentido quando ele diz usar toda a armadura, como o crente decide em determinado dia, determinada semana, determinada ocasião, dizer, hoje eu não utilizarei o cinto da verdade. Não se tem como imaginar uma expressão dessa de própria consciência. Um cristão que diga, hoje eu não utilizarei o cinto da verdade, está com algum tipo de abalo. Então, a ordem número 2, usar o cinto da verdade, está plenamente em acordo com usar toda a armadura de Deus. Passando rapidamente para a ordem número 3, Paulo fala sobre a couraça da justiça. E nós vemos aí então a justiça como uma peça que protegia o peito e o coração do soldado. Essa couraça da justiça que tomava toda essa parte do peito protegia o coração do soldado. E nós devemos crer com isso, com esse tipo de proteção, que a justiça de Deus é a nossa proteção e é a nossa confiança. A justiça de Deus é a nossa proteção. Apesar de vivermos em mundo mau que jaz no maligno, a nossa proteção está na ciência e confiança da existência da justiça de Deus em proteger o nosso coração. A justiça de Cristo, além de nos proteger, nos dá confiança também para resistir à tentação. A justiça de Deus dá um bom sermão também, viu, reverendo? Dá um bom sermão. Não estou dando ideias para o senhor não, viu? Tá? Mas, quem sabe um dia, no almoço, alguma coisa, debatermos sobre isso, porque, apesar do amor, nós temos textos que mostram isso de forma muito intensa. Deus também é justiça. E é nessa justiça que nós confiamos. Não na justiça dos homens desse mundo mau, mas na justiça de Deus, que conhece a fundo o coração, a existência de todas as pessoas, e não só isso, conhece a própria história. Ordem número 4, esse eu acho bonito. Calçados no Evangelho da Paz. Meus irmãos, antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa sobre essas sandálias romanas. Até hoje na moda é interessante, que sandália romana é aquela que as tiras são amarradas no calcanhar, não é? É chamada sandália romana. Mas essa sandália romana do soldado, ela tinha uma característica especial. Ela era de couro, né, nessa parte da frente, para proteger dos golpes de espada, né? Que um dos golpes que se treinava era acertar onde pudesse. Mas ela tinha uma característica muito especial que eu quero dizer para os irmãos nesse item calçados no Evangelho da Paz. Elas tinham cravos, pontas, né? Como se fossem pregos no seu solado. A gente vê isso para o alpinista, né? Pessoas que fazem escaladas, né? Usando essas botas com esses cravos. A sandália do exército romano, ela tinha cravos, pregos na sua sola, no seu solado, que era para dar firmeza. Firmeza, apoio, né? Na hora do enfrentamento. Nós sabemos que as lutas naquele tempo eram corpo a corpo. Né? Não era apertar um botão e mandar um míssil, né? Não era assim não. Era homem a homem, era no ombro. Era no ombro. E esses cravos nos pés, eles davam um apoio, né? Nesse momento, eles firmavam mais os pés. E o mais importante,
se passasse aqui uma legião de soldados romanos, né, no pó daquela terra, como ficava, sabia-se, né, que ali tinha passado a legião de soldados romanos. Por quê? Porque as pegadas eram reconhecidas por conta desses cravos. Sabia-se, opa, imagina aquele índio Apache americano, né? Soldado romano, né? Tá certo? Porque era uma característica daquele solado, daquela planta de pé. E isso, quando se fala em calçados no Evangelho da Paz, nos diz o seguinte: da mesma forma, meus irmãos, nessa ordem número 4 de calçados no Evangelho da Paz, devemos estar sempre firmes e dispostos a anunciar o Evangelho por onde nossos pés pisarem. O cristão calçado no Evangelho da Paz deixa marcas onde passa. Das suas pegadas, dos seus pés calçados no Evangelho da Paz. Nesse mundo onde tudo é motivo para guerra, inclusive alguém que chega perto do seu carro, a gente ouve tanto xingamento. O que eu escuto de xingamento durante uma semana em São Paulo é mais do que eu ouvi nos primeiros 20 anos da minha vida. Não para mim especificamente, mas que a gente vê de gente xingando e ameaçando uns aos outros no trânsito, no dia a dia, é impressionante. E a gente tem que ver o seguinte: eu assisti recentemente com minha esposa um filme chamado, ele recebeu a tradução de Até o Fim. É um filme com o Robert Redford. O barco está dormindo no seu veleiro e amanhece com um container que enfiou e o seu barco enchendo d'água. O filme inteiro é a luta dele para sobreviver nesse barco que está afundando. Enfrenta a tempestade, tenta consertar o barco. Um filme que, se tiver 10 palavras ao longo do filme, é tudo. E aí, chega nos primeiros 15 minutos do filme, 20 minutos, eu disse assim, comentei assim para minha esposa: Késia, esse cara é paciente demais. Ele não xingou ainda uma vez. Ele xingou depois no filme, mas aí já tinha passado 40 minutos de 8 dias de aflição. Né? Mas eu disse assim, eu achei muito interessante, principalmente de filmes americanos que vêm de xingamentos quase como uma expressão de humor. Né? Nesse filme, chega em 20 minutos de filme, não tem assim um xingamento, apesar de toda aquela aflição que aquele sujeito está sofrendo. E trazendo isso para esse momento nosso aqui, o cristão tem que passar por seus lugares na semana, sua escola, sua faculdade, seu trabalho, sua igreja, sua família, calçados no calçado do Evangelho da Paz. Deixando marcas preciosas, marcas de paz, marcas de tranquilidade, e não sendo mais um a perturbar esse mundo já perturbado. Então, numa análise muito simples dessa sandália romana, cheia de cravos nos pés, que dava firmeza, cristãos, calçados no Evangelho da Paz, nós temos toda a firmeza necessária para deixar o rastro de pacificação por onde nós passarmos. E mais uma vez eu lembro quando Paulo diz, não é opcional para o cristão deixar a sandália do Evangelho da Paz no seu armário quando sai de manhã de casa. Porque a ordem é, usai toda a armadura de Deus. A ordem número 5, que é o escudo da fé. E aí eu quero trazer mais uma característica do escudo tradicional romano, que era um escudo dessa altura aqui. Ao contrário de outros exércitos que tinham escudos menores e redondos, o exército romano tinha um escudo dessa altura aqui. O soldado protegia quase que o seu corpo inteiro com a utilização desse escudo. E esse escudo para o cristão se chama fé. E é com esse escudo que nós nos protegemos contra o quê? Quem leu esse texto? Os dardos inflamados do maligno. É a referência de ataque que nós recebemos, são esses dardos inflamados. Né? E não está no singular não, está no plural. Né? Dardos inflamados. Se não bastasse o perigo de ser dardo, ainda é inflamado. Se não bastasse ser dardo, ser inflamado, ainda vem de quem? Do maligno. É perigo ao extremo. Né? Então, quando
ele nos dá essa referência do escudo romano, que era um escudo desse tamanho, que na hora que vinham as setas, as flechas, os dardos do inimigo, o soldado romano se abaixava atrás dele, tinha proteção para todo o seu corpo. É a referência que Paulo nos dá de proteção. Um escudo da fé, absolutamente do tamanho suficiente e forte o suficiente para nos proteger de todos esses dardos. E eu falei há pouco que não só individual, mas esse escudo ele tinha um trabalho importantíssimo, que era a proteção coletiva também. Embora a foto ali não esteja aparecendo, aquela do meio, branquinha, né, mas nós vemos ali uma legião de romanos, com seus escudos à frente e seus escudos acima, como se fosse um único bloco, soldado protegendo soldado. Cada um dando a sua parcela de proteção de fé, trazendo para nós, para a proteção de todo o conjunto de soldados. Meus irmãos, é importantíssimo esse item, importantíssimo. E como eu gosto muito de falar de filme, vocês já perceberam, eu assisti aquele filme 300, lembram? Tem um momento lá que as setas, né, daqueles soldados estão vindo e aqueles soldados se agrupam e colocam seus escudos. Lembram como eles se fecham de um jeito que um escudo, junto com o outro, protege todo o grupo? Quem gosta de filme deve ter assistido também Gladiador, né? No momento que aquelas bigas estão atacando aqueles homens ali, que estão ali para morrer, aquele líder que conhece estratégia de guerra diz o seguinte para aqueles homens: formação diamante. E eu vejo que eles colocam os escudos cravados no chão e aquela biga, na hora que bate a sua roda, voa por cima deles. Então nós estamos falando agora de estratégias, meus irmãos, que estratégias não funcionam se as ferramentas não forem corretas. Estratégias não funcionam se as pessoas não tiverem convicção do uso das suas ferramentas. Pessoas que conhecem seu papel, que conhecem como usar os equipamentos e ferramentas, conseguem levar a termo as melhores estratégias. E Paulo nos dá agora, quando ele diz essa ordem número 5, com o escudo da fé, dizendo o seguinte: cristãos, convicções firmes na fé, na palavra, protegem o cristão contra os dardos inflamados do maligno. Muito bonito e muito forte. Chegando já ao finalzinho, a ordem número 6 diz o seguinte: capacete da salvação. Não é por acaso que a salvação recobre e protege a cabeça do cristão. Não é por acaso. Não é por acaso que essa proteção, que essa firmeza está associada à salvação. A cabeça é um órgão vital e na cabeça, vamos colocar assim, estão as nossas convicções, a nossa mente, o nosso desejo, embora associado ao coração, mas é aqui que ele se processa. A firme convicção da salvação protege a nossa mente. E a nossa mente é onde estão nossos pensamentos, nossas emoções, nossas lembranças, nossa capacidade de tomar decisões, nossas vontades. E tudo isso dissociado da crença firme e inabalável na salvação, não leva a lugar nenhum. Tanto que nós temos aquele texto que diz assim, que seriam vãs, né, as nossas expectativas e desejos ou qualquer coisa, se não tivéssemos a certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos a certeza da ressurreição de Jesus Cristo, de que valeriam todas as demais coisas? Né? E essa ressurreição de Jesus Cristo que marcou definitivamente na história esse momento da salvação, esse momento desse resgate. Nós temos que ter isso com muita convicção, deixar penetrar na nossa mente apenas, como diz Filipenses 4:8, deixar penetrar na nossa mente apenas tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8. Isso deve habitar a nossa mente. E isso habitando nossa mente, protegido com o capacete da salvação, nós teríamos aí a segurança para preservar esse entendimento. Porque nossos sentimentos devem estar em Cristo Jesus. Depois de tanta peça de defesa, reverendo, que até agora nós só falamos de defesa, né? Nós temos agora, na ordem número 7,
a primeira peça de ataque citada por Paulo. Olha que interessante, e é a espada do Espírito. E interessante, meus irmãos, é que essa peça de ataque, através da qual, como está lá em Mateus 4, fazemos recuar o inimigo, né, é a palavra de Deus. Essa espada do Espírito, nós temos um texto lá em Judas 1, 4-9, que eu gosto de usar para exemplificar isso aqui. O texto diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Veja, eu estou falando de Miguel contra Satanás. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Meus irmãos, a nossa confiança de ataque contra o maligno não está no meu entendimento, na minha força, porque eu sou uma pessoa baiana, porque eu sou uma pessoa isso, qualquer coisa. Não, não, não. A nossa força de ataque contra o maligno está essencialmente no Espírito. Aquele que está no nosso meio, o Paráclito, o Consolador. A presença de Deus no nosso meio. Aquele que Jesus, quando subiu aos céus, disse: vou, mas deixo-vos o Consolador. Esse que se exprime diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. É bem interessante esse texto, né? Mas, meus irmãos, a força nossa de ataque contra o mal não está em nada do que você ou eu sabemos. Não está no nosso conhecimento, na nossa força, em nenhum atributo pessoal. A nossa força de ataque contra o inimigo está no Espírito Santo de Deus. E um cristão que utiliza a armadura de Deus na sua totalidade, o Espírito não se furtará, não se furta de ser a espada necessária para o enfrentamento desse cristão nos momentos de angústia ou que se depare diante do mal. Tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Finalmente, a ordem número 8 é uma convocação urgente para oração. A ordem número 8 é uma convocação urgente para oração. Eu já vi crentes se vangloriando de várias coisas. Já vi crentes se vangloriando de várias coisas nesses apetrechos do exército de Deus. Mas raramente eu vejo um crente afirmando que gostaria de utilizar essa arma, né, essa defesa, essa proteção de armadura que é a oração. De todos, reverendo, eu acho que é o mais esquecido, o mais desvalorizado. O mais desvalorizado. E os irmãos, eu tenho certeza que sabem, o poder da oração é o poder transformador. Um povo que clama com convicção, com coração e mente na obra de Deus, não tem resposta que lhe seja prejudicial. Porque mesmo quando é negativa, ele entende que é para o bem da causa, que é para o bem da sua pessoa. E às vezes pode não ser naquele momento, né? Porque nós somos muito, né, agitados com relação ao momento, mas a gente percebe no futuro. Lembra que eu falei da minha vinda para o seminário aqui em São Paulo? Eu fiquei meio doidão naquele primeiro ano. Nele não me conheceu naquele ano não, mas eu estava insatisfeito comigo mesmo. Como é que eu vim para ir para o seminário e estava dando tudo errado para ir para o seminário? E aí depois eu percebi a resposta de Deus, o que Ele queria da minha vida. Então, meus irmãos, a oração é um desses apetrechos da armadura de Deus que nós mais nos desleixamos. E vai ser a arma mais importante de defesa, de ataque, do que quiser interpretar. Quanto mais esse mundo desce essa ladeira da maldade, mais a oração se torna importante.
Eu tenho 2 filhas, 25 e 23 anos. Não são mais meninas, uma inclusive casa esse ano. Mas quando elas passam de meia-noite, 1h, eu fico aflito e já começo a me colocar em pensamento e oração, porque somente Deus pode cuidar de alguém nesses momentos, andando, Deus sabe lá por onde. Uma rua é perigosa hoje, depois das 10 da noite. Talvez esteja até exagerando, mas é isso que acontece. E eu coloco meus pensamentos, e minha esposa também, pensamento, Deus guarda a tua serva. Ela pode nem estar pensando em ti nesse momento, a gente não sabe, mas nós estamos. Guarda essa tua filha. Meus irmãos, a oração é poderosíssima. E Paulo sabe disso e nos orienta falando o seguinte, a palavra, orando em todo o tempo, orando com perseverança, orando pelos irmãos. E Paulo pede oração por ele. Ele sabia tanto dessa importância que ele pede oração por ele. A armadura de Deus aparece no resultado, 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Jeremias 46, 3 e 4. Aprontem seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios no cavalo e montem. Formem filas, ponham os capacetes. Afiem lanças e vistam as couraças. Romanos 13, 12. Eu estou deixando essa apresentação com os meninos, viu? Então fica disponível aí. Por isso que eu estou fazendo a leitura assim contínua. Romanos 13, 12. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas para lutarmos na luz. Esse texto é lindíssimo. Provérbios 20, 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Olha só, né? Falamos da questão de autoajuda, tudo mais, mas aqui, ó, procure bons conselhos e você terá sucesso. Onde é que estão os bons conselhos? Na boa palavra, tá? E você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer um plano. Isso aqui eu uso no planejamento estratégico lá da... A armadura de Deus ainda em outros contextos, 1 Coríntios 15, 57. E agora eu estou falando do fim dessa batalha, do fim dessa guerra. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, meus irmãos? E Romanos 8, 37. Esse é mais conhecido de todos. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Meus irmãos, chegando ao fim, eu não vou ler esse texto todo, que está em 1 Pedro 5, né? 5, de 5 a 11, mas esse primeiro versículo, versículo 5, eu quero ler para os irmãos. Ele no final diz o seguinte: cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede graça. Nesse mesmo texto, no versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, esse mesmo Deus, ele há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E termina no versículo 11 dizendo: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Um fato: esse mundo jaz no maligno. Isso é um fato. O mundo está acorrentado, submerso, enterrado no mal. Esse é um fato. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não sou eu que estou dizendo. 2 Coríntios 4,4 nos diz: nos quais o Deus desse século, ou seja, o maligno, cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Esse mundo sem Deus
está submerso, afogado no maligno. Mas apesar desse fato, nós temos uma certeza, que Deus não nos deixou desprotegidos. Se Deus vestiu de couro Adão e Eva, no momento que estava expulsando aqueles dois do paraíso, Deus não nos deixou desamparados nesse mundo e usou pessoas como Paulo para nos dar orientação sábia como essa da armadura de Deus. Esse Deus que não nos deixou desprotegidos, nos resgatou e equipou. Nós temos o equipamento, nós sabemos usar, nós estamos equipados. E Ele fez isso pela sua maravilhosa graça. Ele fez isso pela sua maravilhosa graça, apesar realmente, de não sermos merecedores. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E Paulo nos coloca um texto que nos dá a convicção dessa certeza, quando ele ouve assim, Deus lhe dizer: a minha graça te basta. Ah, faz isso. A minha graça te basta. Ah, eu seria tão melhor se eu tivesse, ou se eu não tivesse tal coisa. A minha graça te basta. E finalmente, em Efésios 1, 3 e 6. Bendito, isso é uma certeza, meus irmãos, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Meus irmãos, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não pelo conhecimento que nós temos, pelo grau de cultura que nós alcançamos, pela força física, pelo intelecto, por nada disso. Nossa vitória está em sermos reconhecidos como servos, soldados, aqueles que fazem a vontade do Pai. E que por isso o Pai nos dá instrumentos, equipamentos para a nossa proteção nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno que está aí fora. Não por nós, mas com humildade sempre pelo Espírito de Deus. E que seja esse Espírito, nesse mês do aniversário da igreja, muito honrado estar aqui, nesse dia do boletim 1001, que estou levando, não vou trazer para a noite não, reverendo, mas estou levando para mim como lembrança, que esse mesmo Espírito se faça presente continuamente neste local, com cada um dos irmãos e coletivamente com a igreja de Deus nesse local, para que a obra dele se faça resplandecer, não só nesse bairro, mas em outros locais, para a honra e glória dele mesmo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E obrigado pela honra de estar aqui hoje.